O Memorial da Escravatura foi inaugurado no dia 8 de julho de 2016. Já lá vão 7 anos da sua existência. Portanto, o que é que podemos encontrar aqui no Memorial da Escravatura? O Memorial de Escravatura de Cacheu tem muitas coisas, muitas informações, porque é um memorial que trata a história e narração da própria escravatura a nível de África e dentro da Guiné mesmo. Vamos encontrar algumas peças que vão demonstrar a presença do próprio comércio de escravatura na Guiné-Bissau. Para nós termos a noção, o que era Cacheu em termos de comércio de escravos? Cacheu era, antes da chegada dos europeus, era uma cidade que muitas pessoas passavam para fazer o comércio de pescado, né? Depois da chegada dos europeus, começou a ser transformado num dos potências em termos de escoamento de escravo. Até no ano 1606, Cacheu tornou-se um dos principais capitais de escoamento de escravo para a América Espanhola. Então isso tornou a cidade de Cacheu num importante ponto de acesso do recurso econômico para sustentar a sua região. E como é que surgiu a ideia de fazer esse memorial da escravatura? Porque a ideia de reabilitação ou implementação do memorial da escravatura surgiu através de que a Guiné-Bissau não tem nenhum memorial de escravatura a nível nacional. O Pipito acabou por procurar a informação. No final de 2010, ele começou a contratar vários historiadores para falar da própria cidade de Cacheu. A partir do momento que o projeto descobriu que a cidade de Cacheu era um dos entrepostos comerciais, isso levou com que o Pipito apaixonou-se para transformar essa cidade num local da história da própria escravatura. Então, ele escreveu um projeto que foi denominado Cacheu Caminho de Escravo, que teve como origem de criação deste memorial de escravatura para salvaguardar a memória do futuro livre conquista com dignidade dos nossos antepassados. Isso era a ideia da construção deste memorial de escravatura. Portanto, Cacheu era uma cidade que estava em relação com outras cidades de África, onde também se comerciava escravos, nomeadamente Goreia, ou também a Cidade Velha, em Cabo Verde. Sim, Cacheu era um dos cidades que comerciava os escravos, mas na verdade é que Goré tem uma particularidade e Cidade Velha de Cabo Verde também tem outra particularidade. A cidade de Cacheu era um porto de escoamento de escravos e foi um dos primeiros portos ou entrepostos comerciais portugueses a nível da África, antes da existência de entrepostos comerciais de Cidade Velha de Cabo Verde e antes da conquista de Goré. A cidade de Cacheu já havia como um entreposto comercial a nível da própria África. Foi o primeiro que os portugueses construíram a nível da costa africana. Entretanto, aqui na zona de Cacheu ainda há muito por descobrir. Há navios que não chegaram sequer a fazer a travessia do Atlântico, que se afundaram aqui na zona. Há também vestígios da presença de escravos que foram enterrados aqui. O que é que resta ainda por descobrir aqui nesta região? Sim, há muitas coisas para descobrir, porque com a campanha de arqueologia achamos que podemos descobrir muitas coisas sobre a própria cidade de Cacheu. Na verdade que há navios que afogaram e há também vestígios do próprio local, onde foi uma vale comum de próprios escravos e também há correntes de própria apreensão de escravos e há monumentos que demonstravam a própria presença do comércio de escravatura aqui na cidade. Sim. Portanto, estamos aqui ao pé de um objeto. Poderia descrever qual é? Parece assim uma grande bacia ou uma grande marmita, é o quê? É um caldeirão.
Este caldeirão foi trazido pelos ingleses. Tem como objetivo de preparar a comida pelos escravos antes do embarque. Sabemos que o processo de embarque era muito lento. Então, como o processo de embarque era muito lento, ele se utilizava a panela para preparar a comida pelos escravos, porque foram muitos e muitos dias que se traziam e levavam os escravos para outra parte do Oceano Atlântico. Então, esta panela ficou na Guiné-Bissau desde o final do século XVII até agora. Que outros objetos é que nós podemos encontrar aqui no museu alusivos ao período da escravatura? Aqui no museu podemos encontrar os canhões que era usado para própria defesa de os navios que transportavam os escravos. Também podemos encontrar feras de marcação, que naquela altura era marcado dos escravos antes da partida, para identificar que o escravo pertencia a tal comerciante e também pertencia a tal cidade que saiu. Então temos também chicote, que era usado para punir os escravos, algemas para a apreensão dos escravos e forquilha e parelha. Forquilha e parelha era usado para prender os escravos e caminhar com os escravos até no local da concentração. O outro era para prender o escravo e ficar fixo até depois de encontrar um outro escravo. Lá em cima podemos encontrar lá longa, que era usado pelos capatazes para acompanhar os escravos até no local da concentração. E também podemos encontrar bala de canhões e alguns materiais como cerâmica e também vidros, que representava a própria trocas comerciais entre os portugueses e próprios árabes a nível da própria cidade. Qual foi o impacto na época que teve esse comércio sobre a localidade de Cacheu? O impacto positivo ou negativo? As duas coisas, se puder. Não sei se há um impacto positivo nisto. O impacto positivo para a cidade e para próprios comerciantes é que eles ganharam muitas coisas em termos de próprios minerais, em termos de próprio comércio e eles conquistaram a própria localidade e o espaço. Então, o impacto negativo é que a comunidade perdeu muitas coisas perante as guerras que aconteciam entre a resistência e a própria defesa portuguesa, porque há várias resistências a nível de Guiné-Bissau, inclusive a maior parte da resistência começou a partir da cidade de Cacheu. Então, por isso que a comunidade perdeu muitas e muitas pessoas através da batalha e perdeu muitas pessoas também através do comércio de escravatura, sem dar em conta os minerais que a própria cidade perdeu a favor da própria Portugal. Então, isso é um impacto negativo para a própria cidade. Hoje em dia, qual é, digamos assim, o impacto também da existência deste memorial para a cidade? Como é que as pessoas reagem aqui da zona face a este memorial e aquilo que ele recorda? Bom, a comunidade recorda de uma coisa. Antes de surgimento ou criação do memorial de escravatura, o próprio projeto fez pelo menos 6 anos da divulgação da própria história e a divulgação da imagem de criação do memorial de escravatura. Então isso gerou muitas coisas na mente das pessoas. Foi uma lavagem também que levou 6 anos para depois pessoas acomodassem com a própria história. Então a partir dali começou uma nova era na Guiné-Bissau, que é a descoberta da nossa história. As pessoas começaram a procurar a própria história. Então, a partir da abertura do Memorial de Escravatura, Cacheu tornou mais visível a nível nacional, das cidades mais visitadas em termos turísticos, em termos acadêmicos, é por causa do Memorial de Escravatura, porque trouxe uma coisa que as pessoas querem saber, a nossa história, a nossa cultura e a nossa identidade. Como se sente o Pascoal, precisamente por contribuir para divulgar essa história? Eu sinto que estou a trabalhar um pouco. Ainda não quero exigir a minha contributo pela Guiné-Bissau, mas sim sinto que eu estou a trabalhar um pouco para a divulgação dessa história. Eu sou um parte que vai ajudar a uma geração de jovens a conhecer a própria raiz. Isso eu sinto
muito orgulhoso com isso. Mas outra coisa é que a Guiné-Bissau precisa mais de ter mais um grupo de jovens com a qualidade, com a experiência, com a sabedoria, para ensinar muitas e muitas gerações, para que no futuro nós sintamos que a Guiné-Bissau tem uma história que as pessoas conheçam de melhor forma. Então isso eu sinto que eu estou a trabalhar para um impacto positivo do futuro. Então, porque eu estou a trabalhar com um grupo de jovens que no futuro vão reagir sobre essa história.